Exótico. Perturbador. Caricatura. Poético. Cômico. Ridículo. Bizarro. Lúdico. Dentre os representantes dessa obra temos Dalton Trevisan. Em suas obras ele retrata a idade desumana, aniquilações e frustrações. Trevisan nunca foi o tipo de pessoa que gostava de se expor na mídia. Por conta disso ele foi intitulado Vampiro de Curitiba, obra que ele lançou em 1965, e nessa obra ele faz 15 contos relatando a história de Nelsinho. Nelsinho nada mais é do que um Drácula, possessivo e solitário, ele seduz as mulheres e as faz de vítima. Nikolai Gogol era um escritor ucraniano, mas que viveu boa parte da sua vida na Rússia. Ele escrevia contos, livros, novelas e peças teatrais. Retratava a sociedade russa de forma minuciosa, bem detalhista e com utilização de metáforas para fugir da censura da época. Escreveu uma peça teatral de nome O Inspetor Geral, no qual foi inspirado em um ditado que diz: "A culpa não é do espelho se a cara é torta". Futuramente, no mesmo ano, na verdade, ele ainda escreveu o conto O Nariz, que retrata uma história de um nariz que se solta do dono e sai passeando pela rua. Futuramente veio escrever também outra obra chamada Almas Mortas, no qual relatava a história de um rapaz que queria ficar rico vendendo almas. Todas essas obras fizeram grandes sucessos e repercutiram na sociedade, e ele sofria de transtornos psiquiátricos. Nikolai Gogol ele não entendia muito bem as críticas, nem os elogios, porque na verdade ele só queria denunciar os vícios e os abusos que se encontravam no interior da alma humana. Referente ao livro Almas Mortas, ele escreveu o primeiro livro, e quando estava terminando o segundo livro, ele em um surto decidiu queimá-los. Então até hoje não se sabe qual foi o final do livro. Ainda referente a esses distúrbios que ele tinha, em um outro surto, ele acabou fazendo greve de fome e veio a falecer. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, no ano de 1809. Ele era escritor, era poeta, contista, crítico literário, e assim, sem ele nós não conheceríamos os filmes e séries policiais como são feitas hoje, né? Tudo que a gente conhece até de Sherlock Holmes foi por causa das obras e dos contos de Poe. Ele era conhecido como o poeta da melancolia e da escuridão. Ele tentava ver na verdade ele via beleza na morte, né? Ele achava que toda morte tinha algo de belo, e era isso que ele tentava mostrar também em seus contos. Assim, suas obras mais famosas, uma delas é Os Assassinatos da Rua Morgue, onde o detetive August Dupin, ele tenta solucionar os crimes, e ele usa também a arte da sedução para conseguir solucionar alguns desses crimes também. Então ele ficou muito famoso por isso, e foi o que deu origem também a Sherlock Holmes. As obras que ele fez foi muito famoso O Corvo, né, que é um rapaz que ele perde sua amada, e assim ele recebe a visita do pássaro, que fica repetindo sempre, né, Nevermore, que quer dizer nunca mais, e fica sempre repetindo e repetindo. Outra obra também muito famosa é O Gato Preto, e em uma das cenas o protagonista ele arranca o olho do gato dele, chamado Pluto, né, num dos surtos dele. Mas assim, os personagens de Poe eles são loucos, mas eles são loucos de tanto pensar. O que leva eles à loucura é o tanto que eles pensam. Não que são doentes, não, é o tanto que eles pensam, que raciocinam, que levam a eles à loucura. Inclusive, um dos trechos do seu poema, né, do Corvo, é usado na música de Belchior, Velha Roupa Colorida. Então, o cara tem muito a mostrar aí, né? O jornalista, dramaturgo, autor, escritor e contista, o nosso anjo pornográfico, Nelson Rodrigues, foi o mais censurado da sua época. Mas por que censurado? Ele usava o erotismo muito forte em todas as suas obras. Além disso, crime, preconceito, adultério, suicídio e a arte. E mesmo todas as obras sendo censuradas, ele ainda
apoiava a ditadura o golpe de 1964. Ele é autor de contos e crônicas, porém Enfoque Grotesco está nos textos que eram adaptados para peças teatrais, onde ele misturava drama, melodrama, tragédia e a farsa, usando sempre da linguagem coloquial para retratar a realidade de forma clara e sem eufemismo. Mas por que linguagem coloquial e sem eufemismo? Sim, ele poderia usar outras palavras menos pesadas e que fosse mais aceita, sem tanto choque do público. Mas era isso que ele queria. Quando ele escrevia os contos, quando ele botava muito erotismo, era essa intenção que Nelson Rodrigues queria. Ele queria primeiro dar o choque para depois o riso. E essa é o motivo das obras dele. No realismo grotesco de Jorge Amado, que nos traz a inversão de valores, pessoas que não têm muita visibilidade ou que não teriam importância na sociedade, como operários, pessoas comuns da nossa cultura. Jorge Amado traz em suas obras literárias personagens comuns da cultura popular. Mas esses personagens são bastante exóticos, como podemos ver em algumas obras como Dona Flor e seus dois maridos, no momento em que Vadinho sempre se dirigia a Dona Flor com metáforas onde ela representava o alimento, como o meu manoê de milho verde, como o meu acarajé cheiroso, como a minha franguinha gorda. Podemos ver também em Gabriela Cravo e Canela, onde ele descreve o personagem fisicamente com elementos gastronômicos. E em Quicas Berro d'Água, quando ele descreve a atitude do tio Eduardo, muito preocupado com a questão financeira no momento do enterro do irmão. Isso sem falar nas 3 mortes e aventuras com os amigos cachaceiros, trazendo assim o grotesco cômico para a trama. O grotesco crítico expõe o discernimento além das percepções sensoriais. A exemplo é a caricatura e a paródia. Um recurso utilizado por Machado de Assis era batos, que é um recurso do produtor do riso cruel. Era formado com o animalesco e partes do corpo humano. Outro exemplo de recursos era a imparcialidade que ele utilizava nos seus contos machadianos. Na época a literatura era harmônica e Machado de Assis era totalmente avesso a isso. Ele utilizava a desordem. Um exemplo disso é o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, que foi originalmente publicado na Gazeta de Notícias e depois reagrupado em várias histórias. Ele retrata o lado sombrio da alma de todo ser humano. A Causa Secreta de Machado de Assis, ele retrata um personagem, Fortunato, que era um médico que tinha compaixões por feridos e por doentes. Garcia, que era um médico recém-formado, e Maria Luísa, que era a esposa de Fortunato. E o clímax desse conto acontece quando Fortunato é flagrado por Garcia e Maria Luísa cortando as patas de um rato e o queimando sem o deixar morrer. O grotesco também nos mostra seu lado lúdico, muito bem representado por Monteiro Lobato. Lobato sempre foi apaixonado por literatura. Era editor, desenhista e promotor público, sendo um dos maiores incentivadores da inserção da literatura infantil nas escolas. Lobato distribuiu exemplares de sua obra A Menina do Narizinho Arrebitado, além de incentivar os autores a colorir as capas dos livros, para gerar mais curiosidade e vontade de ler. Inclusive, essa obra dele virou uma radionovela da Globo. Utilizando linguagem simples e direta, Monteiro Lobato mistura fantasia e realidade, o que libera a imaginação do ser humano. Onde já se viu uma boneca de pano que vira humana, que tem opinião própria, que fala, que come, e um saco de milho que usa chapéu e intelectual. Além de Monteiro Lobato, muitos outros escritores, brasileiros e estrangeiros, focaram nesse estilo grotesco lúdico, que é mais voltado para o público infantil. Como os escritores de A Bela e a Fera, onde uma moça muito bonita se apaixona por um príncipe em formato de fera. Ariel, que é uma sereia que se transforma em ser humano após se apaixonar por um humano. E todos os outros contos infantis que envolvem essa estética. Tudo isso é grotesco, porque o grotesco não precisa necessariamente ser medonho ou ser sombrio. Pode ser também muito fofo. Se não quer, por que exibir as graças ao invés de esconder? Hei de chupar a carótida aqui uma por uma. Até lá enxugo os meus conhaques. Por causa de uma cadelinha como essa, que aí vai rebolando-se inteira. Quieto no meu canto, ela que começou.
Ninguém diga que sou taradinho. No fundo de cada filho de família dorme um vampiro. Entre o polegar e o indicador da mão esquerda, segurava o barbante, de cuja ponta prendia um rato. Na mão direita tinha uma tesoura. Quando Garcia entrou, Fortunato cortava o rato uma das partes. Em seguida desceu infeliz às chamas, rápido, para não matá-lo, e com um sorriso único, reflexo de uma alma perfeita. Alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata. O miserável contorcia-se, ia inchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato. Meio cadáver. Nem raiva, nem ódio. Então somente um vasto prazer quieto e profundo. Como daria outro a uma audição de uma bela sonata. Alguma coisa parecida com a bela sensação estética. Grotesco, grotesco, grotesco. Nunca a mulher foi menos amada do que em nossos dias. Como diria Monteiro Lobato, a natureza só permite aos gênios uma filha, sua obra. E como gênios, autores desenvolvem a imaginação infantil, com seus conteúdos tão reais. Fera, Ariel, Emília, Corcunda de Notre Dame, Cuca, Gato de Botas, Turma da Mônica, Peter Pan, Saci Pererê, Bruxas, Visconde de Sabugosa, dentre tantos outros, ou seja, ludicidade. Agora é com vocês.